A igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu estou aqui num estreito com Jesus. Chorei, briguei, reclamei, mas não deu certo, sabe? Com as coisas com Deus é do jeito dele, pronto, e acabou. E eu quero ler, porque, irmãos, eu estive a semana inteira, desde que foi passado a escala, eu tenho pedido para Deus uma palavra, mas eu não conseguia essa palavra, e Deus colocava no meu coração que eu tinha que falar o que o pastor pregasse na ceia, eu tinha que dar continuidade. E eu achei assim, eu falei, isso é de mim. E eu não conseguia encontrar uma palavra. Não, isso é de mim, sou eu e não. E quando o pastor abriu a palavra, citou, eu falei, Deus, então não era eu. Eu não sou aquela pessoa que diz, o pastor pregou essa palavra, eu posso pregar outra. Eu gosto de pegar essa palavra que o Senhor me dá, e eu gosto de ficar semanas lendo a mesma palavra. Então eu não tenho essa autoridade de dizer assim, não, a palavra veio, ele ministrou essa palavra, eu vou ler outra. Não, irmãos, o mesmo, nós vamos ler em João 6, versículo 22, 6:22. Jesus é o pão da vida para o que crê. Jesus é o pão da vida para o que crê. Vou estar lendo aqui o versículo 26. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, eu vos digo, que me buscais, não pelos sinais que veem, mas porque comeste do pão e vos saciais. Os irmãos podem sentar, irmãos. Se você quiser ficar com a sua Bíblia aberta aí, fica aí com a sua Bíblia aberta. E eu chorei aqui de manhã, eu disse, Deus, mas está tão difícil, que eu falei, Jesus, vai parecer que eu estou querendo disputar com o pastor, mas eu não estou aqui para disputar, eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, eu estou aqui para obedecer a Deus. E ele insistia, e Deus insistia que era esta palavra. Eu dizia, Deus, é muito difícil para mim. E eu dizia, será que o pastor vai entender? Mas eu cheguei à conclusão de que Deus é aquele que fala. E quando ele fala, nós temos que obedecer, porque ele é Deus. Quem sou eu e quem é você para fazer a sua vontade, a minha vontade? Então nós vemos aqui, irmãos, nós encontramos aqui no capítulo 6, versículo 1, uma multidão que Jesus ali pregava. Jesus estava diante de uma grande multidão, e eu imagino que diante daquela multidão era muita gente, e ali houve uma grande multiplicação de pães, e eu acredito que ali durante o dia Jesus falou muito com aquele povo, Jesus ensinou muito para aquele povo, mas como sempre há pessoas que não está nem aí. Eu venho à igreja, eu quero ouvir, eu quero estar aqui, mas quando termina aqui eu esqueço tudo. E foi o que aconteceu com aquele povo. Na manhã seguinte estavam eles lá. Eu imagino, irmãos, aquela porção de pessoas, aquele monte de gente se levantando e apressadamente dizendo, hoje nós temos pão fresquinho, porque Jesus vai estar ali.
E Ele vai novamente multiplicar os pães. Não precisa se preocupar, ninguém leva lanche, ninguém leva nada, porque lá vai ter pão e vai ter peixe, porque Jesus vai estar ali. A preocupação daqueles homens não era preocupação pelo que Jesus é, pelo que Jesus ministrava para eles, pelo que Jesus ensinou e pelo que Jesus mostrou. A preocupação deles era só materialmente. Eu entro por estas portas e eu digo assim: eu vou para a igreja. E eu vou entrar ali, eu vou sentar e eu vou esperar, porque eu sei que no final do culto Deus vai dar vitória, bênção, porque eu estou com um problema tão sério e eu sei que Ele vai me dar. E eu vejo Deus dessa maneira, irmãos. Eu vejo um Deus abençoador, mas Ele não é aquele Deus que diz assim: porque a Nália veio de manhã para o culto e veio agora à noite, eu preciso dar algo para ela. Eu não vejo esse Deus. Eu vejo um Deus que abençoa a todos da mesma maneira. Só que nós precisamos estar na posição de receber. Precisamos estar da maneira em que Deus quer que nós nos colocamos para receber. E Ele, como foi falado pela manhã, Deus, Ele não vende bênção. A igreja não vende bênção. A igreja adora a Deus. A igreja faz a vontade de Deus. E Deus, Ele nos abençoa. As bênçãos acompanham a cada um de nós, de acordo com a nossa obediência, de acordo com a vontade de Deus em nossas vidas. Não adianta eu me acomodar e dizer: não, eu estou orando, eu estou buscando a Deus em casa, porque eu sei que eu estou cheia de problema e Deus vai me dar. Ou então, quando o problema chega, eu digo assim: não vou não, estou cheia de problema, o que eu vou fazer na igreja, se até aqui Deus não me dá nada? Se eu estou cheia de problema e Deus não me dá? Não é esse Deus que nós servimos. Servimos a um Deus que há coisas, irmãos, há necessidades que é necessário Ele fazer imediatamente. Mas há coisas que nós precisamos fazer, caminhar, buscar, fazer, colocar diante dEle. E a hora que Ele quiser, Ele vai nos abençoar. Porque o que Ele precisava fazer por cada um de nós, Ele fez. O Pai, o Filho e o Espírito Santo fez. Primeiro, o Pai nos amou. O Pai fez de tudo para cada erro, cada falha do ser humano. Ele levantava alguém, Ele levantava um grupo, levantava pessoas para novamente colocar de pé, fazer com que aquilo crescesse, porque era o desejo dele, de ver cada um de nós vivendo com Ele. E não foi possível porque o ser humano continuou insistindo em errar, em falhar feio diante de Deus. Foi preciso Ele mandar o Filho. Irmãos, mandar o seu Filho para sofrer por um bando de pessoas que estavam aí jogados, errados, caminhando sem direção, sem rumo. Precisa ter amor, precisa ter muito amor, e Ele tem. Basta somente nós, irmãos, servir a Deus olhando para Jesus, para o sacrifício de Jesus, para o amor de Deus.
Basta nós servir a Deus nessa posição, irmãos. Eu sei que a dificuldade está no mundo. A dificuldade está para todos. Mas, irmãos, nós vamos chegar aqui. Eu chegar aqui e ficar falando de Covid, de o mundo está assim, está errado. Chegar, vamos falar que Deus, Ele é grande, que Jesus é poderoso, que Jesus pode fazer coisas grandes em nossas vidas. Esquecer, irmãos, quando nós entramos por essas portas, nós precisamos esquecer as lutas. Nós não temos que chegar aqui como chegou aqueles homens, preocupado. Acredito que ali tinha homens, tinha mulheres, uma multidão. E eles entraram ali diante de Jesus, que pela manhã eles chegaram ali, procurando um barquinho. Primeiro eles queriam Jesus, Jesus não estava. Eles começaram a procurar um barquinho, Jesus não está aqui. Os discípulos estavam atravessando o mar de barco. Eles deduziram, Jesus deve estar lá, então vamos pegar o primeiro barco e vamos correr, porque lá tem comida fresca. Eu vou para a igreja, porque quando eu chegar lá, vai ter bênção, vai ter vitória. Não, irmãos. A nossa obrigação, nosso dever é adorar a Deus, sem pensar o que Ele tem para nós, sem nos preocupar com o que Ele tem para nos dar. É entrar por estas portas e dizer: adeus problema, dificuldade fica lá fora, situação não estou nem lembrando, não quero nem saber se aconteceu Covid. Eu quero saber que estou aqui nesta noite para te adorar e verdadeiramente abrir o seu coração, como disse o nosso irmão Ricardo, entrar aqui não para participar de um culto. Peraí, eu quero assistir um culto. Não é isso que Deus quer. Deus quer participação. O culto não tem que sair só daqui, ele tem que sair daqui e vir daí. Esse é o culto que Deus quer para Ele. Esse é o culto que Deus quer ouvir. É uma adoração perfeita. Sofrimento, irmãos, você passa a semana inteira. Tristeza, você passa a semana inteira. Você toma ônibus cheio, lotado, amolação no seu serviço, em casa com filhos. Mas quando você chega aqui, irmãos, esqueça tudo isso. Não faça como esses homens fizeram. Não venha em busca de bênção, em busca de nada. Venha em busca de adorar, em busca de falar com o Pai, adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque você tem a certeza de que se você estiver com Ele, Ele estará contigo. Louvado seja Deus. Hoje o Paulo estava citando sobre um livro que a gente está lendo, e eu comecei a ler esse livro agora à tarde. Comecei a ficar com sono, aí fechei o livro, deitei lá no sofá. Mas ele é um livro tão gostoso de ler. É uma coisa que você parece que você está vendo Deus, que o sono foi embora em 2 tempos. Eu peguei o livro novamente e comecei a ler. Gente, que coisa maravilhosa. Muitas das vezes a gente olha para Deus, a gente olha para a situação de servir a Deus, e a gente acha que servir a Deus é somente entrar na igreja e dizer: eu sou crente. Eu sou crente. Eu sirvo a Deus. A nossa dedicação a Deus, irmãos, é muito importante para Ele. Ele nos ama de uma maneira tão especial. O amor dele, o louvor que os jovens trouxeram nesta noite, ele fala sobre o ciúme que Deus tem, que Jesus tem pela sua igreja. Somos igreja, noiva de Cristo. A noiva dele precisa estar preparada, precisa estar adornada, precisa estar vigilante, precisa estar acordada na sua casa. É chegar aqui, irmãos, esquecer de tudo, é esquecer de celular, esquecer durante a semana, esquecer o que você vai fazer amanhã, o que deixa de fazer. Você está aqui
para adorar um Deus. Adorar quando não há recurso. Adorar quando você diz: Senhor, eu estou olhando para um lado, eu estou olhando para o outro, a dificuldade é muito grande, mas Senhor, eu estou te adorando, porque eu sei que o Senhor morreu por mim, e o Senhor tem solução. O Senhor há de me abençoar, há de saciar a minha sede, há de me dar um consolo. E esse consolo, irmãos, pode vir como uma bênção, pode vir como a solução de um problema. Esse consolo pode ser desta maneira, mas o importante é você dizer: Deus, eis-me aqui. Eu não sou igual àqueles homens, eu não sou igual àquele povo, Senhor, que estava ali e eles ainda questionavam: o que que tu faz para que eu veja? O que que tu fez para que eu possa crer? Passar um dia, irmãos, ouvindo Jesus sentado lado a lado. E nós não somos diferentes não, irmãos. Isso no passado continua hoje, continua e vem. Eu e você somos assim. Muitas das vezes nós colocamos desta maneira, quando nós queremos que Deus nos dê algo, e nós insistimos, nós queremos. Nós estamos voltando àqueles homens atrás, aquele povo lá no passado. Deus, Ele não quer nós desta maneira. Jesus, Ele quer aquela igreja, aquela noiva que Ele tem ciúme e que Ele vem buscar. E Ele diz que todo aquele que Deus deu para ele, de maneira nenhuma Ele vai deixar, de maneira nenhuma Ele vai jogar fora. Mas muitas das vezes eu paro e eu digo: mas a Bíblia diz isso, então eu posso ficar do jeito que eu quero, eu posso deitar e rolar, eu posso aprontar o que eu quiser, porque olha como a Bíblia é, como Jesus é amoroso. Ele disse que não vai me lançar fora. Eu estou aqui pecando, fazendo o que eu bem entendo, achando que Jesus, Ele não está me vendo. Estou tentando enganar a Deus. Mas Ele disse aqui que aquele que o Pai deu a Ele, de maneira nenhuma Ele lança fora. Mas Ele não lança fora, mas Ele tem ciúme. Ele quer a noiva dele adornada, obediente, respeitando as regras dentro da Bíblia. A Bíblia, ela nos ensina de uma maneira tão especial. Ele nos ensina como servir a Deus. Ele nos ensina como seguir, como deixar o pecado, como obedecer a Deus. Ele nos ensina de uma maneira tão especial, irmãos. E muitas vezes nós nos enganamos em dizer: Deus é amor. Mas nós esquecemos que tem um versículo dentro da Bíblia que eu não sei aonde ele está, mas eu sei que ele está na Bíblia, que ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Ele é amor, mas ele é justiça. Se ele é justiça, ele vai requerer da nalha as coisas erradas. E nós, irmãos, nós temos Davi. Eu gosto muito de Davi como exemplo de sinceridade diante de Deus, e como exemplo de pecados, de erros diante de Deus. As consequências, eu posso dizer assim: eu errei, eu estou errando, mas eu vou dobrar meus joelhos e vou pedir perdão a Deus, porque Deus, Ele é tão bonzinho, Ele vai perdoar. Sim, Ele perdoa, mas as consequências são coisas difíceis do ser humano
suportar, aceitar, enfrentar. Eu conheci uma pessoa que ela dizia muito assim: eu pago o preço. Ela dizia muito isso. Eu não ligo, irmã Nália, eu pago o preço. E ela vinha contar os problemas, dificuldade dela, e eu não estou aqui para apoiar. Eu não estou aqui para apoiar o erro. Eu estou para orientar a pessoa que está certa e a que está errada. E quando eu dizia assim: mas você fez isso e isso errado, ela dizia assim: mas você também só fica do lado dele. E as consequências vêm, irmãos. Nós não estamos aqui olhando a Bíblia e dizendo que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso, mas o meu erro, o nosso erro, há consequências, e as consequências têm um preço muito caro. Por isso, irmãos, Jesus, ele quer ver nós aqui na igreja, em casa, no serviço, na escola, na condução, onde quer que esteja. Ele quer ver um povo de coração quebrantado, limpo, sem estar se preocupando somente com a vida material. A nossa vida material é importante. Deus, ele quer nos abençoar, ele quer nos dar coisa grande, mas, irmãos, a vida espiritual é para sempre. A vida espiritual não é só agora, é uma vida longa. Nós vamos passar dessa vida para outra, e a outra é eterna. Por isso que nós temos que entrar na Bíblia, irmãos, ler a Bíblia, prestar atenção na Bíblia, na palavra, guardar as palavras. Pela manhã o Senhor falou sobre esta palavra, falou sobre obediência. O pastor leu bastante, falou bastante, mas o Senhor, ele quis confirmar a palavra, irmãos. Obedecer a Deus não é correr atrás somente de estar como estavam aqueles homens, correndo atrás do peixe e do pão, do peixe e do pão. Não é só correr atrás do arroz e do feijão, é correr atrás da vida espiritual. Irmãos, isso é muito importante. É nós nos dedicar, irmãos. O pecado, ele corrompe as nossas vidas, a nossa vida com Deus. Ele nos afasta de Deus, ele nos separa de Deus. Por isso, irmãos, vamos estar vigilantes na presença de Deus, sabendo que Jesus, quando ele ensinou aqueles homens, quando ele falou com aqueles homens, ele trouxe a palavra, e ele continua, a palavra continua aqui, ele dizendo: gente, vigiai, para que não caia em tentação, esteja atento à minha palavra, atento às coisas do céu, às coisas do alto, porque do alto vem bênção, vem vitória. Acompanha a nossa vida as bênçãos materiais, mas as espirituais dependem de mim e de você. Jesus, ele quer nos levar. Jesus, ele aqui nos ensinou, ele cuidou daqueles homens, ele trabalhou com aqueles homens, ele trabalhou como o pastor aqui pela manhã, ele falou que ele ensinou, Jesus ensinou todos aqueles homens, e teve um que era o diabo, que traiu Jesus. Era preciso a Bíblia se cumprir. Jovens, não deixe para amanhã, busque o hoje. Eu estava ouvindo uma palavra do pastor Cláudio, e ele dizia assim: Jesus está vindo. Aliás, eu acho que ele já saiu de lá, e nós temos que esperar Jesus desta maneira, achando que ele já saiu de lá. Ontem Ednilson pregava aqui, ele falava: Jesus está vindo.
E o Ednilson também acha que ele já saiu de lá. Igreja, nós achamos, vamos esperar Jesus dessa maneira? Achando que ele já saiu de lá, porque se nós esperar dessa maneira, irmãos, nós vamos estar nos preparando a cada dia mais e mais na presença do Senhor. Se preparem, jovens, porque você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que Deus tem para você no amanhã. Você não sabe se a obra de Deus não está atrasada com você. Você não sabe se Deus tem deixado vidas que é necessário vocês buscar. Aonde? Na escola onde vocês estudam, nas faculdades onde vocês estudam, no trabalho onde vocês trabalham. Seja evangelista de Jesus, leve a palavra e vamos colocar dessa maneira: Jesus já saiu de lá, a cada momento ele pode chegar, num piscar de olhos ele pode chegar. E eu ainda digo assim, os irmãos costumam brincar, dizer, tem um certo irmãozinho aí que me ama muito, e ele diz que eu servi a ceia, eu servi a santa ceia com Jesus. Então, irmãos, eu mais do que nunca preciso estar esperando Jesus e dizendo que ele já saiu de lá. Mas não esqueçam que Jesus, ele vem buscar criança, adolescente vigiai, jovens vigiai, e velhos, aqueles que não gostam de ser chamados, mas vamos dizer assim, idosos, vigiai, pois a vinda de Jesus, ela está próxima. Vamos esperar Jesus, dizendo que ele já saiu de lá. E vamos ser prudentes, como aquelas 5 virgens que ontem foi ministrado aqui. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que possamos guardar, irmãos. Eu não sei porque o Senhor, ele está falando constantemente sobre a vinda dele, não nos preocupando com a enfermidade que está no mundo, mas nos preocupando que Jesus, ele está buscando, Jesus, ele está chegando. Por isso, irmãos, vamos colocar a nossa mão no arado e não vamos olhar para trás, porque se estiver com a mão no arado e olhar para trás, nós podemos destruir uma eira. Eu não trabalhei muito na roça não, mas o arado, ele tem que seguir em frente, senão ele bagunça lá com a terra. Então vamos colocar a mão no arado, trabalhar como o Senhor tem nos mandado, levar a palavra àquele que aparecer na nossa frente, irmãos, aquele que precisa, aqueles necessitados, vamos correr atrás, porque o Senhor, ele quer uma noiva, e ele quer um povo novo. Não vamos ficar só olhando para nós e nos preocupando conosco, não. Vamos olhar por aquele que está lá fora, que talvez nunca ouviu a palavra de Deus. Vamos correr atrás e levar a palavra, amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Guarde a palavra, espere no Senhor, e quando você vier à presença de Deus, não venha pensando no alimento, mas venha pensando no alimento espiritual, amém? Eu agradeço a oportunidade e deixo os irmãos na paz do Senhor.